Olá, vamos agora dar prosseguimento, né, às enfermidades recorrentes na terceira idade. Tá? A gente já falou sobre diabetes e hipertensão, e agora eu trago para vocês alguns tipos de demência que são recorrentes, tá? A primeira de todas, pessoal, é a doença de Alzheimer, tá? Que tem um início leve, vai ter uma perda de memória, vai ter declínio cognitivo lento, né, e progressivo. Geralmente essa pessoa vai ter uma dificuldade para estar se lembrando dos fatos mais recentes, né? E também para dificuldade em aprender coisas novas. E vai passar a ficar lembrando de coisas que aconteceram em um passado mais distante. Tá? Esse passado recente, fatos recentes, ou a dificuldade de aprendizagem de coisas novas vai acontecer. Tá? Vai ter também a demência vascular, que vai ter um início abrupto, ou seja, vai chegar lá de vez e geralmente após um episódio vascular, como um acidente vascular encefálico, tá? Deterioração em degraus, ou seja, vai ter dia de melhoras, vai ter dias, vão ter dias bons e ruins, tá? E os dias de melhor performance. A demência também dos corpúsculos de Levi, né, que vai ter uma flutuação ali na cognição. Essa pessoa vai apresentar alucinações visuais recorrentes bem formadas, então essa pessoa vai descrever que viu uma pessoa assim, 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 né, viu isso, então ela vai ter ali uma alucinação visual bem formada, tá? E também vai ocorrer um parkinsonismo precoce. E na doença de Pique, ela vai surgir a partir dos 45 anos, tá? E vai fazer com que haja alguma mudança na personalidade e no comportamento e ou alteração na linguagem, tá? Geralmente uma pessoa, ela foi tímida a vida toda e do nada ela vai ter uma mudança repentina na personalidade, vai ter alteração no seu comportamento sexual, hiperoralidade, falar demais, uma pessoa que foi muito tímida e de repente conversa muito, hiperfagia, vai ter bastante fome, vai ganhar peso excessivo, e obsessão em tocar os objetos, tá? Então essa é a doença de Pique. A gente tem também o Parkinson, tá? Que é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, né? Ela é crônica e ela é progressiva, né? Ela vai ter um início mais leve e vai passar a ser cada vez ali mais forte. Vai trazer danos às células nervosas do cérebro e fazem com que os níveis de dopamina caiam, né? Causando os sintomas de Parkinson. Geralmente o mal de Parkinson, a doença de Parkinson, começa com um tremor na mão, né? E outros sintomas vão surgindo, né? O movimento lento, aquela rigidez e perda de equilíbrio. E medicamentos eles podem ajudar a controlar esses sintomas. Outra doença, pessoal, é a depressão. Essa ela é um pouco mais complicada da gente estar diagnosticando, principalmente em idosos. Porque a depressão ela não é só uma tristeza passageira, né, diante de um fato da vida. A pessoa ela vai apresentar uma tristeza profunda e duradoura, né, acompanhada de desânimo, apatia, desinteresse, impossibilidade de desfrutar dos prazeres da vida. Né? Não vai se interessar por atividades diárias, não vai dormir bem, não vai ter apetite, muitas vezes tem queixas vagas como fadiga, dores nas costas ou na cabeça. Aparecem pensamentos ruins, né, como ideias de culpa, inutilidade, eu não sirvo para nada, desesperança. Nos casos mais graves, podem ocorrer até ideias suicidas. E acredita-se que vários fatores, né, tanto biológicos, psicológicos e sociais, eles atuem juntamente levando à doença, tá? Os fatores biológicos, como a presença de depressão em outros membros da família, podem ser considerados predisponentes, tá? Enquanto fatores psicológicos e sociais, por exemplo, a perda de um ente querido, pode ser perda de um suporte social, né? Podem desencadear um episódio de depressão, tá? Sabe-se que na depressão há alterações no equilíbrio dos sistemas químicos do cérebro, principalmente nos neurotransmissores de noradrenalina e serotonina. Para a gente estar reconhecendo a depressão no idoso, muitas vezes é difícil, tá? Os preconceitos em relação à velhice e às doenças mentais dificultam aí o acesso a um tratamento adequado. Existe uma ideia bastante
arraigado aí que fala que a depressão é um fato normal na velhice, mas ela não é, tá? O idoso não precisa ser necessariamente triste, ele não precisa. Quando alguém fica desanimado e triste por algumas semanas, é preciso levá-lo a um psiquiatra, a um psicólogo, para fazer uma avaliação especializada, pois pode estar sofrendo de depressão. Muitas pessoas ainda ficam constrangidas de procurar um psiquiatra, um psicólogo, fazer uma terapia, né, diante da ideia de terem uma doença mental, né, mas isso que fique no passado. Por causa desses preconceitos, estima-se que cerca da metade dos pacientes deprimidos fiquem sem diagnóstico e tratamento adequado, única e exclusivamente por preconceito. O AVC, né, o AVE, pode, alguns dos sintomas podem incluir dormência súbita nos membros, fraquezas nos braços e pernas de um dos lados do corpo, restrições nos movimentos do rosto, então ele vai ficar com um lado do corpo dormente, o rosto dele não vai movimentar de forma espontânea, tá? Ele não vai conseguir movimentar, dores de cabeça e instabilidade do nível de consciência e cognição. Saber identificar esses sintomas de forma rápida é imprescindível para constatar o AVC na terceira idade e encaminhar o paciente para o atendimento médico adequado. Isso é crucial para conseguir evitar sequelas mais graves. Tá? Então a gente sabe, vai ter a queda das expressões, um lado do corpo, ele não vai conseguir movimentar, ele vai perder a capacidade de falar, vai ter dificuldade para falar, vai falar enrolado, dor na cabeça. Então, quando a gente tiver alguns desses sintomas, chamar o serviço médico, o serviço de atendimento médico de urgência, tá? O SAMU. E o AVC, ele vai ter também alguns fatores de risco para estar se desenvolvendo, tá? Depois de 55 anos, a cada década, dobra aí o risco de desenvolver essa doença. Hipertensão arterial, tabagismo, diabetes, aumento do nível de colesterol, aumento do nível de triglicerídeos, sedentarismo, arritmia cardíacas, doença arterial carotídea, alimentação desregulada, sobrepeso e obesidade e histórico familiar de ocorrência de AVCs. Tá? Partindo para a pneumonia, tá? Ela é caracterizada por um processo infeccioso nos pulmões, tá? Geralmente por bactérias ou vírus. A pneumonia em idosos, pessoal, ela é mais difícil de ser constatada, tá? E é um transtorno frequente, né? Mas pode ser prevenida desde que haja atenção. O avanço da idade reduz as defesas naturais do organismo, né? E o processo chamado de imunossenescência. Outros fatores também são predisponentes para a pneumonia adquirida na comunidade em idosos. Fatores de risco é o que não falta, né? Tabagismo, disfagia orofaringe, né? Que é a dificuldade de engolir, vai ficar alimento preso aqui na orofaringe, tá na laringofaringe, vai infeccionar, vai ocasionar uma pneumonia. Alimentação inadequada ou desnutrição, sarcopenia, que é a perda da massa muscular, baixo peso ou perda recente de peso, uso prévio de antibióticos, imunossupressão, né? Fatores de risco é o que não vão faltar, certo, pessoal? Então, os sintomas clássicos de pneumonia, como tosse, febre e falta de ar, podem não estar presentes nos idosos, tá? Portanto, a gente deve ficar atento sempre quando a gente ficar atento a qualquer sinal, certo? Como confusão mental, distúrbio do humor, incontinência, inapetência, perda de peso, declínio da capacidade funcional, piora de alguma doença crônica prévia, síncope e quedas. Tá? Então, quem diria que esses outros sintomas seriam sintomas de pneumonia? Por isso que a gente deve estar atento e conhecer também esses fatores de risco, essa sintomatologia nos idosos. Infecção urinária, né, que é bastante aí vista, um quadro de internação bem recorrente aí para os idosos, né? Podem afetar parte do seu sistema urinário, né? Bexigas, rins, uretra e ureteres estão sujeitos à presença de bactérias nocivas, tanto na parte inferior
quanto na superior, tá? Mas a inferior ela é a mais atingida. E aí a gente pode verificar a cistite, né, que é normalmente causada por bactéria do intestino, né, Escherichia coli, afetando a bexiga, a uretrite, né, que é a infecção da uretra, tá? E a pielonefrite, que consiste aí no avanço da infecção para um ou ambos os rins, levando consequências ainda mais sérias e, se não for adequadamente tratado, né, vai ter danos permanentes ou até fatais. A sintomatologia, né, vai ter mudança repentina de humor, confusão mental, certo? Rejeição ao banho, à higiene pessoal, falta de apetite, acessos de agressividade, né, ou muita calmaria no seu comportamento habitual. Urina escura ou acompanhada de sangramentos com odor acentuado. Então, o odor da urina vai se tornar bem fétido. Aumento na frequência normal de micções ou troca de fraldas e tendência a sentir vontade de urinar mesmo ao ter acabado de sair do banheiro, tá? As quedas pessoal, é um evento bastante comum, tá? E devastador em idosos. Pode sinalizar o início de fragilidade, né? Ao indicar uma doença aguda. E além dos problemas médicos que as quedas apresentam, elas apresentam também um custo social elevado, né? Porque vai aumentar tanto a dependência desse idoso, quanto às vezes o processo de internamento, né? De institucionalização. Estima-se que há uma queda para cada 3 indivíduos com mais de 65 anos, né? E em que 1 em 20 daqueles que sofreram uma queda sofram uma fratura, tá? Ou necessitem de internação. Dentre os mais idosos, com 80 anos ou mais, 40% cai a cada ano. Então, assim, só aumenta as quedas, né? Os que moram em asilos e casas de repouso, a frequência de quedas é de 50%, né? A prevenção de quedas é tarefa difícil devido à variedade de fatores que as predispõem. Os fatores de risco que associam as quedas são idade avançada, tá? 80 anos ou mais, sexo feminino, história prévia de quedas, imobilidade, baixa aptidão física, fraqueza muscular de membros inferiores, fraqueza do aperto de mão, equilíbrio diminuído, marcha lenta, dano cognitivo, Parkinson, uso de sedativos, hipnóticos, ansiolíticos e polifarmácia. Tá? E também alguns ambientes podem se tornar inseguros, né? Aumentando a probabilidade desse idoso cair, certo? Pois eles podem escorregar, podem estar tropeçando, né? Errar o passo, pisar em falso, trombar, criando assim desafios ao equilíbrio, tá? Os riscos dependem da frequência de exposição a ambiente inseguro e do estado funcional do idoso, certo? E aqui há algumas causas, né? A gente tem fatores tanto intrínsecos quanto extrínsecos, né? Nos intrínsecos estão relacionados mais à diminuição de força, à osteoporose, dificuldade para caminhar, arritmia cardíaca, depressão, artrose, artrite, disfunção urinária, diminuição da visão, audição, câncer nos ossos, né? Deformidades nos pés. Tá? Então, tudo isso vai ser um fator intrínseco. E os fatores extrínsecos têm mais a ver com tem a ver com o ambiente. Então, seria iluminação, ambiente escuro, móvel em posição inadequada, que atrapalhe a locomoção daquele idoso. Espaços, objetos escorregadios, como tapetes no meio da casa, ambientes muito escuros, tá? Então, isso aí são alguns fatores extrínsecos, tá? E aqui a gente tem também alguns cuidados que a gente deve tomar, né, para a gente estar prevenindo. Então, assim, fazer exame oftalmológico, suplementação de vitamina D e cálcio, fazer atividade física, tá? Tirar da sua casa tudo que pode ali tá prejudicando o equilíbrio, usar sapatos com solo antiderrapante, amarrar o cadarço do calçado, substituir chinelo deformado ou frouxo, usar uma calçadeira, dá para colocar o sapato,
evitar sapato alto com sola lisa e ingestão excessiva, evitar aí de bebidas alcoólicas. Tá, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa minha voz que eu já tô rouca, tá? Mas é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.